de conversa, né, vamos fazer aqui uma classificação geral das bactérias no tocante às suas estratégias metabólicas. Né? Vale salientar que não existe nenhum ser vivo no planeta que desenvolva mais estratégias metabólicas do que as bactérias. Né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Eu vou colocar aqui acima o nome do grupo, né, que a gente vai estudar. Então, vamos estudar bactérias. Né? Estamos estudando bactérias. Bactérias e arqueias, né? Bactérias e arqueias. Vamos começar aqui, ó. Bactérias. Então, quais são os tipos diferentes de metabolismo, né, que a gente pode encontrar nesses organismos, né? Quais são? Me respondam aí, gente, se tá. Eu apaguei aqui justamente porque estava vendo aqui na tela que não estava muito visível. Tá tranquilo, tá tranquilo. É porque aqui para mim aparece distorcido, né? Mas para vocês aparece melhor, creio eu. Então vamos lá, bactérias. Quais são os tipos de bactérias que a gente pode observar no tocante à fixação de carbono? Né? Vamos lembrar, né, gente? De acordo com a fixação de carbono, um organismo pode ser autotrófico ou heterotrófico. Né? Aqui, ó, que as bactérias, nessa situação, a gente vai colocar aqui desse lado, né, as bactérias autotróficas. Então, vamos puxar aqui, ó, para esse lado de cá. Vamos colocar aqui as bactérias autotróficas. Autotróficas. Renato, o que é uma bactéria, um organismo autotrófico? É aquele organismo que fixa carbono, né, sob a forma de CO2, ou seja, carbono simples. Ele obtém carbono a partir de moléculas orgânicas simples. Então, vamos ver aqui direitinho. Bactérias autotróficas. As autotróficas podem ser quimioautotróficas ou fotoautotróficas. Né? Então, vamos colocar aqui inicialmente, ó, vamos começar com as quimioautotróficas. Vou citar aqui a câmera para cá, para poder ver tudo, né? Então, vamos lá. Bactérias autotróficas. No tocante às quimioautotróficas, bactérias que fazem quimiossíntese, né? Quimioautotróficas. O que vem a ser a quimiossíntese? Quimiossíntese, síntese de matéria orgânica por meio de CO2, água e energia proveniente de uma reação, geralmente de uma reação de oxidação. Então, é uma energia que provém de um processo químico que leva à obtenção dessa matéria orgânica. Né? Então, vamos lá, bactérias quimioautotróficas. Pessoal, eu vou dar alguns exemplos aqui interessantes que a gente vê muito lá no ciclo do nitrogênio. Tá? Por exemplo, o ciclo do nitrogênio, a gente vê, por exemplo, bactérias que são capazes de oxidar um composto chamado amônia, que é o NH3. Né? Então, aqui a gente tem a amônia, beleza? Amônia. Professor? Oi? Tinha como afastar a câmera só um pouquinho? Tá difícil não, de não, ver não. aí, né? Não, precisa não. É porque eu tinha dado zoom na tela. Ah, tá. Tá ok, Beleza, tá ok. beleza. Eu tinha dado zoom, aí Beleza. cortou, mas tá bom. Deixa eu ver. NH3. Então, aqui a gente tem a amônia. Dá para ver se eu sair da frente, né? Dá para ver aí, beleza? Que isso aqui é amônia. Não, tá Show, dando para ver show. tranquilo. Mesmo o senhor escrevendo, tá dando para ver. Tranquilo. Então, ó, pessoal, tá aqui a amônia, beleza? Amônia. Vamos oxidar essa amônia. Oxidar, logicamente, com quem? Com o oxigênio gasoso que se encontra no ambiente. É muito importante que saibamos e que entendamos isso aqui. Por quê? Porque a gente já começa meio que pensar no ambiente, né, no qual essa bactéria vive, né? Porque se eu digo que ela está utilizando oxigênio gasoso, aí você já deduz, né, que no ambiente onde ela vive tem oxigênio, então possivelmente ela vive num ambiente aeróbico, beleza? E aí, o que vai acontecer, gente? Existem bactérias que são capazes de oxidar a amônia, e ao oxidar a amônia, elas produzem o quê? Né? O
O que elas produzem ao oxidar amônio? Vamos lá. Esse gênero bacteriano, ele é conhecido como gênero Nitrosomonas. Nitrosomonas. Esse gênero bacteriano participa, logicamente, do ciclo do nitrogênio, né? E aí, nós teremos aqui produzidos 2 íons nitrito, que é o NO2. O nitrito é uma forma de nitrogênio, né? Nitrito, muito importante. Na indústria de alimentos, o pessoal usa muito, né? Nitrito de sódio. Por exemplo, para salgar a carne de charque, não necessariamente o pessoal usa sal, cloreto de sódio. Muitas vezes eles usam nitrito de sódio também, né? Então, nitrito, teremos aqui produção de água, teremos aqui produção de íons H+, e teremos aqui a produção a liberação, melhor dizendo, de energia. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, né? Por uma questão de acomodar melhor o espaço, certo? É por experiência própria, né? Eu vi, senão a gente ficaria sem espaço para falar das bactérias fotoautotróficas. Então, eu vou colocar aqui, ó, de cima para baixo a nossa equação. Então, oxidação da amônia resulta em quê? Resulta em todos esses produtos que eu mostrei a vocês. Aí o primeiro, nitrito, deixa eu colocar aqui, ó, nitrito, NO2, mais água, nitrito, água, mostrando aqui a vocês, íons H+. Lembrando que um solo com pH levemente ácido, ele é muito bom para o cultivo de diversos tipos de plantas, né? E aqui, ó, uma das coisas mais importantes que acontece nessa reação é a liberação de energia. Então, quem realiza esse tipo de processo, né, são as bactérias quimioautotróficas do gênero Nitrosomonas, ok? Renato, então quer dizer que essa equação química que você acabou de mostrar aí no quadro é uma quimiossíntese? Não, não é uma quimiossíntese. Isso aqui não é quimiossíntese, beleza? Isso aqui é a oxidação da amônia, a representação química da oxidação da amônia. E aí eu vou mostrar a vocês realmente o que é uma quimiossíntese já já. Fiquemos tranquilos, né? Pessoal, olha que interessante, né? Tem um outro gênero bacteriano, eu vou falando aqui, mas não vou aparecer, mas fica tranquilo, né? Eu vou mostrar ali bem direitinho. Olha, tem um outro gênero bacteriano que é capaz de pegar esse nitrito, olha que interessante, né? Tem um outro gênero bacteriano capaz de pegar esse nitrito, aí deixa eu colocar aqui abaixo, ó, nitrito, né? 2 nitrito, NO2, e oxidar esse nitrito. Vamos oxidar o nitrito para ver o que acontece. 2 nitrito mais oxigênio gasoso, né? O que isso vai gerar? O legal, né, é a gente perceber que tem bactéria que convive de boas, né, fazendo o quê? Uma aproveitando um produto gerado pela outra. Então, tem bactéria que aproveita esse nitrito gerado pela Nitrosomonas, por esse gênero aqui, né? Esse gênero bacteriano aqui, ó, vai produzir nitrito, e esse nitrito poderá ser aproveitado por outro gênero bacteriano que eu falo já qual é, certo? E aí, qual vai ser o resultado desse processo aqui, gente? Eu vou ter como resultado 2 íons nitrato, NO3, lá embaixo, que vocês estão vendo. Oi, pois não? Aí ele também usa o gênero Nitrosomona nessa... Não, vou falar já já qual é o gênero. Já já. Beleza? Já já eu digo qual é o gênero. Ok. O gênero Nitrosomonas, essa bactéria, ela oxida a amônia produzindo nitrito, certo? Esse nitrito produzido pela Nitrosomonas é aproveitado por outro gênero que eu vou escrever aqui já já. E aí, esse outro gênero oxida o nitrito gerando nitrato, né? Nitrato e também o quê? Liberando
liberando energia, tudo bem? Pessoal, então, lembrando, ó, isso aqui é o nitrito, eu vou colocar os nomes aqui, ó, nitrito, e o NO3 é o nitrato, beleza? O NO3 é o nitrato. Alguém mandou uma mensagem aí, apareceu ali na tela, mas eu não vi, beleza? Eu não vi a mensagem. Se quiser mandar de novo. Foi Lenilson, ele só falou ok, mestre. Ah, beleza, valeu. Então, gente, temos aí o nitrato. Gente, olha que bacana, né? A gente está estudando bactéria, mas ao mesmo tempo a gente está estudando algumas equações, alguns processos químicos e bioquímicos que acontecem no ciclo do nitrogênio, que eu diria que é o ciclo mais importante para o Enem, beleza? É o ciclo que tem mais caído, né, com maior frequência nos últimos anos, né? Devido à importância dele na agricultura, certo? Então, manutenção da qualidade do solo, né, perpassa pelo ciclo do nitrogênio, eutrofização também. Esse gênero bacteriano que eu falei que eu iria dizer, né, citá-lo, é esse aqui, Lenilson. Gênero Nitrobacter. Gênero Nitrobacter. As nitrobactérias são bactérias capazes de gerar nitrato. Renato, por que simplesmente a planta ela não consome o nitrogênio em sua forma gasosa? Né? Por que não assim? Já que a gente tem aí quase 80% da composição de gases da atmosfera, quase 80% é nitrogênio gasoso, ele está abundante. Por que a planta não absorve ele dessa forma gasosa quando abre lá o estômago? Porque falta na planta e em todo organismo que não consegue fixar nitrogênio gasoso, falta nesse organismo o quê? A enzima nitrogenase. Né? A enzima nitrogenase. A enzima nitrogenase é uma enzima que pega o gás de nitrogênio, promove uma redução desse gás, né, com íons H+, e gera o quê, gente? Gera amônia. Né? Ó, se eu juntar isso aqui, eu vou formar uma molécula de amônia. Ou, se eu colocar aqui 4H+, eu formo NH4. Então, tem bactéria que consegue fazer isso, consegue fixar o nitrogênio na forma gasosa. A planta não consegue. A planta não consegue. Poxa, Renato, mas se a planta não consegue obter o nitrogênio na forma gasosa, como é que ela faz para obter? Ela obtém, ó, nesse formato aqui, ó, que é nitrato. Então, geralmente o nitrato ele não vem sozinho, ele vem na forma de sais de nitrato, né? Sais de nitrato, ele vem misturado com vários outros minerais, elementos, potássio, e aí a planta, pela sua raiz, ela consegue absorver esse nitrato com maior facilidade. A planta também absorve amônia, viu, gente? Só que a amônia ela é um tanto tóxica, né, quando em excesso, e aí, nesse caso, é mais plausível, né, a planta fazer o quê? Ela absorver o nitrato. Então, olha que interessante, né? As bactérias ajudam bastante a planta pelo simples fato dessas bactérias conseguirem converter em uma forma assimilável, em uma forma que a planta consiga assimilar. Bacana? Então, é dessa forma que acontece o processo. Vou apagar isso aqui, que a gente vai ter uma aula sobre o ciclo do nitrogênio, né, em outro momento. Vamos lá. Então, a gente já viu aqui, ó, que temos bactérias capazes de oxidar compostos e liberar o quê? Com essa oxidação desses compostos. Temos a liberação de energia. Liberação de energia, muito bem. Pessoal, Professor, eu tenho uma pergunto a dúvida. vocês, pergunto-lhes, essa energia liberada nesses processos aqui, ela será suficiente para manter todas as atividades dessas bactérias? Essas bactérias conseguirão sobreviver somente com essa energia liberada aqui, dessas oxidações? Não, a resposta é não. Perfeito. Então, ó, essas bactérias, elas não vão conseguir sobreviver, mas elas podem fazer algo fantástico, algo bem importante para que elas consigam sobreviver. O que elas fazem? Pessoal, basicamente... Oi? Repita essa última frase que você falou, que travou aqui na hora, por favor. Certo. Essas bactérias, eu perguntei se essas bactérias aqui, as nitrosomonas e as nitrobactérias, se elas conseguem sobreviver, manter todas as suas funções plenamente,
somente com esse conteúdo de energia que é liberado nessas oxidações, né? E aí, obviamente que não, ela precisa de mais energia. E para obter mais energia, ela precisa oxidar compostos mais energéticos. Por exemplo, uma molécula de glicose, por exemplo, de gliceraldeído, digamos assim, ela é mais energética, né? Ela tem um valor calórico maior do que uma molécula de amônia. Então, o que fazer? Essas bactérias vão aproveitar essa energia para produzir matéria orgânica, para posteriormente oxidar essa matéria orgânica. Então, vamos lá. Olha o que acontece, ó. Temos aqui uma equação, vou fazer aqui uma equaçãozinha para a gente entender melhor o processo. Deixa eu pegar um lápis vermelho aqui. Ó. Professor Pessoal, temos aqui CO2. Renato, Oi. você falou que ia dar uma aula especial para o ciclo de nitrogênio. Nesse mesmo dia você vai falar dos outros ciclos, do oxigênio, do hidrogênio? Na verdade, é uma aula de ciclos da matéria, ciclos biogeoquímicos, entendeu? Aí eu falo dos outros ciclos e eu sempre deixo por último do nitrogênio, que é o que mais cai. Tranquilo? É lá no conteúdo de ecologia, quando a gente for ver ecologia. Então, Ok, valeu, mestre. tranquilo? Gás carbônico, está aqui ele, mais água. Lembrando que isso aqui é uma equação antiga, certo? Uma equação antiga. Gás carbônico e água. Gás carbônico e água. Produzindo carboidrato. Eu vou colocar aqui na representação sob a forma de glicose. Embora saibamos que a quimiossíntese geralmente não gera glicose propriamente dita, né, mas gera gliceraldeído fosfato e gás oxigênio, certo? Pessoal, o que está faltando para esse processo acontecer? Energia. De onde vem essa energia? Vem daqui, ó. A energia liberada por essa bactéria, por essa oxidação, e a energia liberada aqui também por essa oxidação, certo? Essa energia vai ser utilizada aqui, consigam produzir o quê? Ó? Matéria orgânica, que lhes serve de alimento, né? Aí, o que dizer aqui, ó? Preste atenção. Essa equação química aqui, ela representa a oxidação da amônia. Essa equação química aqui é a oxidação da amônia. Essa equação química aqui de baixo é a oxidação do nitrito, beleza? Mas essa aqui é a quimiossíntese. A quimiossíntese, gente, é esse processo aqui, ó, que eu vou até grifar para vocês. Isso aqui que eu estou grifando em vermelho é um processo quimiosintético. É a síntese de matéria orgânica, de compostos orgânicos, por meio de CO2, água e a energia proveniente de um processo químico. Por isso que a gente chama de quimiossíntese, e não de fotossíntese, porque eu não tenho luz aí participando do processo. Então, em vermelho aqui, eu vou destacar para vocês, ó, isso aqui é um exemplo de quimiossíntese. Quimiossíntese. Certo? A quimiossíntese é o que está dentro desse retângulo vermelho. Certo, gente? Aí, lógico, ela precisa de energia proveniente das oxidações. Beleza? Então, aqui nós temos exemplos de bactérias quimio-autotróficas. Né? Bom, mas só existem bactérias quimio-sintéticas? Não, né, gente? A gente também observa a presença, né, de bactérias fotossintéticas, né, ou fotoautotróficas. Vamos colocá-las aqui acima. Bactérias fotoautotróficas. Beleza? Que bactérias são essas? Né? Vamos lá. Então, da mesma forma que existem as quimioautotróficas, também existem as fotoautotróficas. Ok? Vamos lá, vamos começar a falar delas aí. Pessoal, essas bactérias realizam a fotossíntese. Dentre elas, as cianobactérias, né, o grupo mais comum de bactérias fotossintéticas. Então, você pode ter aqui, ó, eu vou colocar uma equação muito parecida com essa aqui. Vocês vão perceber, ó 6 CO2, 6 CO2,
mais 6 moléculas de água. Lembrando que isso aqui é a equação antiga, né? Quando a gente for estudar fotossíntese, eu vou falar sobre a equação moderna. Glicose mais oxigênio. Só que nesse caso aqui, eu vou ter a participação de quem? Qual o tipo de energia, né? Energia luminosa. Então, nesse caso, a gente tem uma fotossíntese. Portanto, né, é um exemplo de fotossíntese. Então, o que a gente vê aqui, ó, é um processo fotossintético. Beleza? Fotossíntese. Ok, gente? Fotossíntese. Geralmente, né, as bactérias que são fotossintéticas, as principais são as cianobactérias. Então, nesse grupo, né, a gente vai encontrar preferencialmente as cianobactérias. Bactérias fotossintéticas. Inclusive, acredita-se que o primeiro ser vivo capaz de fazer fotossíntese neste planeta foi um ancestral das cianobactérias atuais, né? Vamos lá. Só que assim, gente, tem bactéria que vive em ambientes onde elas utilizam uma outra substância doadora de hidrogênio elétrico. Por quê? Eu estou falando isso porque na fotossíntese a água nada mais é que um doador de hidrogênios e elétrons. A água é um doador de hidrogênios e elétrons, beleza? E aí, no caso, tem algumas moléculas que são bem parecidas com a água, que também doam hidrogênios e doam elétrons. E nesse caso eu vou ter uma fotossíntese especial, né? Uma fotossíntese um pouco diferente. Nessa fotossíntese eu vou ter, obviamente, o CO2, vou colocar aqui embaixo, CO2, beleza? Teremos aqui a água, água não, H2S, desculpem, H2S, que na verdade, né, é o gás sulfídrico, né? Ao invés de H2O, a gente vai ter H2S. Nesse processo, teremos a participação também da energia luminosa, né? Luz participando do processo. A energia luminosa. Vamos observar aqui também a síntese de carboidrato. Carboidrato, CH2O. CH2O. Professor, que palavra é essa que está escrita em verde? É características? Cianobactérias. Tá pequeno ali, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Cianobactérias. As principais bactérias capazes de fazer o quê? Fotossíntese. Cianobactérias. Só um instante. Vamos lá. Gente, então, cianobactérias fazem fotossíntese, é diferente, porque ela não tem água, H2O, ela tem H2S, gás sulfídrico, né? Vamos balancear aqui, ó. Balancear, porque eu vou ter que formar aqui basicamente, ó, CH2O, então aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 4, né? Se eu tenho 4 hidrogênios, para onde vão os outros 4? Os outros 2, está aqui, H2O, vamos formar uma molécula de água, um produto. E está falando, ó, vamos lá, O2, tá aqui, ó, um oxigênio, outro oxigênio, está balanceado, 2 enxofre. Aqui, 2 enxofre, enxofre elementar, né? Que é um dos produtos desse tipo de fotossíntese. Gente, essa fotossíntese aqui não é uma fotossíntese propriamente dita. Nós a chamamos de fotorredução. Certo? Nós a chamamos de fotorredução. Fotorredução. Ok, gente? Fotorredução é esse processo aqui. É uma fotossíntese que geralmente, né, ela é realizada pelas bactérias púrpura, né, pelas sulfobactérias ou tiobactérias. O grupo de bactérias que faz esse processo são as sulfobactérias. Então, nesse primeiro momento,
né, bactérias que são autotróficas, né? Aquelas que são capazes de produzir a matéria orgânica, ou melhor, um ser autotrófico é aquele que fixa carbono na forma de quê? De moléculas simples, como CO2, e consegue produzir, ó, matéria orgânica que lhe serve de alimento. Ó. Aqui eu tenho glicose, aqui eu tenho um carboidrato qualquer, aqui eu tenho glicose também, e aí, nesse caso, eu tenho matéria orgânica que vai ser posteriormente oxidada por esses organismos a ponto de liberar o quê? Grandes quantidades de ATP, beleza? Então, desse lado de cá, temos exemplos de bactérias quimio-autotróficas, deste lado de cá, exemplos de bactérias fotoautotróficas. Está tranquilo, gente? Deu para entender essa primeira parte aí? Deu sim, Renato. Só tem como... Tudo ok. Faltou 7 minutos para acabar a aula. Tem como você levantar só um pouquinho para tirar print? Certo, eu vou aproximar aqui para vocês tirarem o print, vou encerrar esse tempo e vou iniciar um novo Professor, tempo de aula. quais Nem são vou as outras... apagar, nem se preocupe, porque eu vou usar o outro lado do quadro para explorarmos as bactérias heterotróficas, beleza? Vou fazer isso agora. Lenilson, você queria falar alguma coisa? Quais são as outras bactérias que também fazem que são fotoautotróficas, fora as cianobactérias? Na verdade, né, as bactérias que são fotoautotróficas, elas são fotoautotróficas, podendo fazer como eu falei, a fotorredução, que são as sulfobactérias, ou podendo fazer fotossíntese como as cianobactérias, beleza? As cianobactérias é o grupo de bactérias que faz fotossíntese, né? Elas têm dois gêneros bem comuns, né? Prochlorotrix, né? São as bactérias capazes de fazer fotossíntese. Detalhe, gente, olha que bacana, ó. Essa fotossíntese que vocês estão vendo aqui é a fotossíntese, deixa eu ver quanto tempo falta, tá pertinho, então dá para trabalhar direitinho aqui, ó. Plota o quê? Essa aqui é a fotossíntese, só um instante, viu? Não print agora não. Essa fotossíntese que vocês estão vendo aqui, ela está produzindo essa aqui, produzindo gás oxigênio. Então, essa fotossíntese, nós a chamaremos de fotossíntese oxigênica, que é a fotossíntese capaz de produzir o gás oxigênio. Tudo bem? Está aqui ele, ó, O2. Maravilha? E aqui embaixo, ó, a fotorredução, que a gente basicamente, né, com a ajuda da luz, a gente reduziu o gás carbônico, produzindo carboidrato, água e enxofre. São as sulfobactérias capazes de fazer esse processo, beleza? Deixa eu tampar aqui o pincel e aí a gente vai para o print. Vamos lá, primeira parte da aula está aqui. Qual o gênero que você falou? Das cianobactérias são dois, Procloron e Prochlorotrix, mas não são os únicos, né? São os mais conhecidos. E aí, gente, deu certo o print? Deu sim. Todo mundo? Deu certo, sim. Renato, você disse que as bactérias quimiotróficas fixam carbono. Deixa eu explicar. Ó. Isso aí é uma definição que a gente trabalha nas primeiras aulas, mas assim, não é obrigado o aluno decorar tudo, né? Lembrar sempre. É porque é o seguinte, quando a gente pergunta ao aluno o que é um organismo autotrófico, ele responde sempre como? É aquele que produz seu próprio alimento. Está errado? Na verdade, está incompleto, certo? Essa afirmação, essa resposta. Porque, na verdade, um organismo autotrófico não é aquele que produz seu próprio alimento. Somente. Porque isso aí é a consequência. Quando eu digo que um organismo é capaz de produzir, o que o leva a produzir o próprio alimento? A resposta é a fonte de carbono. Então, o critério que leva a caracterizar o organismo como autotrófico ou heterotrófico é a fonte de carbono, do elemento carbono. Tem seres vivos, como nós, por exemplo, que obtemos carbono a partir de moléculas orgânicas, como é o caso da glicose, do lipídio, né, da proteína, né, do aminoácido. Então, a gente oxida esses compostos orgânicos para podermos
obter energia. Existem organismos capazes de fixar carbono sob a forma de moléculas simples, como o CO2. Se você olhar para cá, essa bactéria aqui, esse gênero, está fixando carbono sob a forma de CO2, essa aqui também, e essa aqui, ó, cianobactéria também. Todas essas bactérias que eu citei até então são capazes de fixar carbono sob a forma de CO2. Isso é uma porque uma vez que elas fixam carbono sob a forma de CO2, elas conseguem sintetizar moléculas orgânicas mais complexas que lhes servem de alimento, beleza? Ou seja, dizer que o organismo é autotrófico porque produz o próprio alimento, você está citando a consequência de ser autotrófico. Qual é a consequência de ser autotrófico? Produzir a matéria orgânica que lhe serve de alimento. Mas qual é a causa? É a fonte de carbono que o organismo consegue fixar. Organismos autotróficos são aqueles que fixam carbono sob a forma de CO2 ou moléculas orgânicas simples, né? Na verdade, moléculas de carbono bem simples, como é o caso do CO2. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilos? Sim, sim, senhor. Certo. Pessoal, eu chamo a atenção... Dúvida. Você falou que eles conseguem compor por moléculas de carbono simples. Então, se caso fosse uma molécula de carbono mais complicada, uma molécula maior, a energia fornecida tinha que ser maior para degradar? Não, na verdade, a molécula, ó, se eu pegar, ó, quando eu falo CO2 e glicose, eu estou comparando duas moléculas de carbono. Qual delas é a mais simples e qual delas é a mais complexa? Mais simples é Glicose é a CO2, mais mais complexa. complexa é a mais complexa. CO2 é mais simples, glicose é mais complexa. Então, quando eu falo produzir moléculas orgânicas complexas, aí o aluno já pensa em amido, já pensa em glicogênio, já pensa em polímeros. Mas quando eu digo moléculas orgânicas mais complexas, eu estou me referindo mais complexa em relação ao CO2. É uma comparação entre esses dois compostos aqui, por exemplo. Beleza? Então, o CO2 é uma molécula mais simples. O que a planta, que não vem ao caso agora, o que a alga, que também não vem ao caso, o que essas bactérias aqui fazem? Fixam CO2, ou fixam carbono em moléculas simples e utilizam esse carbono fixado para produzir moléculas mais complexas do que essa aqui, que é a mais simples que ele fixou. Tudo bem? Então, esse é a grande mágica do organismo autotrófico, pegar mais complexas do que aquela molécula inicial. O organismo autotrófico é aquele que fixa carbono em moléculas simples e converte esse carbono da molécula simples em moléculas orgânicas. Ele usa o carbono da molécula simples para converter em moléculas orgânicas. Então, basicamente, o que eu estava falando é que o carbono do CO2, né, ele é utilizado para gerar o quê? Glicose. Glicose, basicamente isso, né? Então, você tem um organismo capaz de fixar carbono na forma de CO2 e produzir moléculas orgânicas mais complexas do que o CO2. Entenda, eu não estou dizendo que a glicose é a molécula orgânica mais complexa que existe, não. Até porque quando a gente está estudando química orgânica, quando a gente está estudando, por exemplo, quando a gente está estudando composição química da célula, a gente aprende que a glicose é um monossacarídeo, que é um carboidrato simples, né? Que é facilmente absorvido pelas células, pelo fato de ser uma molécula pequena, de ser uma molécula simples. Mas a simplicidade a qual me refiro é quando eu comparo essa molécula a essa, beleza? Então, de fato, o CO2 é uma molécula mais simples comparada à glicose. E a glicose, comparada ao CO2, é uma molécula mais complexa. Tudo bem quanto a isso aí? Há de se ter muito cuidado quando a gente utiliza esses termos, né? Porque a galera confunde bastante. Deixa eu só... Pronto. Vamos lá.
Eu só quero que vocês me digam se está visível, se tá, todo mundo está conseguindo ver aí, pelo menos a palavra que está lá em cima, bactéria. Como eu digo sempre, gente, para mim Ah, a imagem não fica muito boa. Oi, ah, não, focou agora, porque estava bem embaçada. entendi. Para mim aparece assim direto, acho que é porque eu estou pertinho aqui, eu fico me movimentando, né? E aí aparece dessa forma, mas vai dar certo. Gente, vamos lá, né? Vamos agora para as bactérias heterotróficas. O que são bactérias heterotróficas? São aquelas que fixam sob a forma de moléculas orgânicas e não do CO2, né? São aqueles organismos que não conseguem fixar carbono sob a forma de CO2. E aí nós temos as chamadas bactérias heterotróficas. Eu vou puxar aqui um ramo, né, maior, né, para a gente poder trabalhar. Todo mundo sabe que meu espaço aqui é minúsculo, né? Eu sou pequeno, gente, mas em sala de aula eu chego na sala de aula perto do quadro, o que tem de cadeira eu saio afastando, né? Porque eu gosto muito do espaço de utilizar o quadro todo, ficar movimentando na sala. Então, acontece isso. Bora lá. Ó. Então, ó, bactérias heterotróficas. Bactérias heterotróficas. Vamos falar um pouco sobre essas bactérias que não produzem substância orgânica para lhe servir de alimento, né? Elas obtêm o nutriente que ela precisa diretamente do ambiente, né? De uma molécula orgânica que ela encontra aí no ambiente, beleza? Estão conseguindo ver aqui? Tá tranquilo? Tá beleza? Vamos lá. Pessoal, então, dentre as bactérias heterotróficas, né, nós temos aí aquelas que são capazes de realizar respiração, fermentação. Algumas são capazes de fazer os dois processos, né? Vamos ver isso aqui. Vamos exemplificar legalzinho aqui, certo? Vou fazer de tudo para utilizar o máximo possível esse lado de cá, né? Até esse ponto aqui final do quadro, para a gente trabalhar com essa parte aí de bactérias, vamos supor, as respiradoras, né? Por exemplo. Então, vamos lá. As bactérias que são heterotróficas, elas podem ser respiradoras ou fermentadoras, né? Então, vamos puxar uma seta aqui, ó. Vou puxar uma seta aqui para colocar, né? Respiradoras. Respiradoras. Ok? Gente, essas bactérias respiradoras, elas podem ser o quê? Podem ser respiradoras aeróbicas ou anaeróbicas, beleza? Respiradoras aeróbicas ou anaeróbicas. Então, vamos aos exemplos aqui, ó. Deixa eu citar aqui, ó, respiradoras aeróbicas e respiradoras anaeróbicas. Anaeróbicas. Deixa eu ver. Aeróbicas. Vou colocar logo as aeróbicas, que são as mais conhecidas. Eu vou explicar o porquê. Eu vou colocar a aeróbica primeiro, né? Que são as mais conhecidas. E porque eu sei, eu me conheço, eu sei como é que eu vou utilizar esse melhor, né? Então vamos começar aí com as bactérias aeróbicas. Pessoal, o que é uma bactéria aeróbica? É aquela que faz a respiração celular aeróbica, que vive em ambiente com boa disponibilidade de oxigênio, né? Consegue utilizar o gás oxigênio como aceptor final de hidrogênios e elétrons lá na cadeia respiratória, né? Na fosforilação oxidativa, melhor dizendo. Tem gente que pensa que pelo fato da bactéria não ter mitocôndria, ela não faz um processo oxidativo, faz, gente. Por exemplo, ó, inclusive na aula de morfologia bacteriana, de estrutura da célula bacteriana, eu expliquei a vocês que enquanto na mitocôndria a gente tem aquela membrana interna e tem a membrana externa, e logicamente na membrana interna a gente tem aqueles complexos transportadores ancorados, né, na membrana interna da mitocôndria. O que acontece numa bactéria que aqui está, ó, os complexos transportadores eles ficam ancorados na face interna da própria membrana da célula bacteriana. Ó. E aí, obviamente, se aqui eu vou ter fluxo de elétrons, né, fluxo de elétrons aqui, eu também terei fluxo de elétrons aqui
E a bactéria também faz uma cadeia respiratória, é uma cadeia transportadora de elétrons, sem necessariamente ter uma mitocôndria, beleza? Então, isso acontece aí na bactéria. Dessa forma, se tivermos uma aula de metabolismo voltado para metabolismo per si, né, metabolismo mesmo, que aqui eu estou citando, né, as estratégias nutricionais, metabólicas das bactérias. Mas a gente vai ter uma aula de metabolismo, né? E aí eu vou explicar a vocês como é que isso acontece direitinho. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, bactérias podem fazer uma respiração celular aeróbica? Com certeza, certo? Elas podem sim. Então, qual não sei se vocês lembram, né, mas a equação da respiração aeróbica é essa aqui. Vamos colocar aqui para se a galera lembra, né? Ó, a gente tem a glicose, C6H12. Opa, ficou feio aqui, deixa eu colocar, ó. C6H12O6, glicose. Estão vendo? Glicose mais oxigênio, bactérias que se utilizam do gás oxigênio, vão produzir o quê? Vão produzir aqui, vão gerar como produto CO2 mais, estou fazendo assim na vertical, gente, para otimizar aqui o nosso espaço. CO2, né? A água vai ser produzida também no processo, mais ATP, que é o que a bactéria precisa para utilizar. Uma curiosidade, gente, uma bactéria que faz respiração aeróbica não tem aquele negócio dela produzir 36 ou 38, não, certo? Primeiro que essa parte de 36 ou 38 é um cálculo antigo, né? Que aí a gente sabe que é 30 ou 32. Eu vou explicar, né? Uma reavaliação da hipótese quimiosmótica proposta pelo cara que morreu lá pelos anos de 1992. Ele refez a hipótese quimiosmótica, ele viu que o cálculo, né, do bombeamento de hidrogênio não resultava naquela quantidade de ATP que ele previa. E aí, beleza, o cálculo atual, que não é nem tão atual, né, 92, é 30 ou 32 ATP. Essa história de ou 30 ou 32, ou então o cálculo antigo 36 ou 38, decorre de quê? Da célula, tem célula que ela usa, ela produz, por exemplo, 2 NADH na glicólise, né, na via glicolítica, e ela precisa dos elétrons resultantes da oxidação desse NADH. Eu vou explicar isso mais adiante, estou só adiantando um pouquinho, né? E aí, basicamente, esses 2 NADH, eles precisam entrar na mitocôndria. Estou falando de célula que tem mitocôndria. Por quê? Porque os elétrons desses 2 NADH da glicose são muito importantes, geram ATP também. Só que assim, gente, tem um detalhe. NADH do citosol não se mistura com o NADH da mitocôndria, da matriz mitocondrial. E vice-versa. O NAD que está na matriz, ele não sai da mitocôndria para o citosol, tampouco o NADH que está no citosol entra na mitocôndria, alcançando a matriz. Então, o que acontece? Em algumas situações, há necessidade de se gastar ATP para bombear os elétrons para dentro da mitocôndria, os elétrons da oxidação do NADH. Aí esse gasto, né, se eu tenho 2 NADH e eu vou gastar 1 ATP para bombear cada elétron, aí nesse caso, né, eu vou ter a produção de 2 ATPs a menos, né? Isso aí é o que a gente chama de sistema de lançadeiras, que eu vou explicar para vocês o que é uma lançadeira, qual o tipo de lançadeira consome mais ATP, não é nem que consuma ATP, é que deixa de produzir, né? Porque consumir é diferente de deixar de produzir, certo? Eu posso ter, por exemplo, deixado de produzir 2 ATPs a mais, não significa que eu consumi esses ATPs, eu deixei de produzir. E é isso que vai acontecer, e eu vou explicar para vocês com uma certa riqueza de detalhes quando a gente estiver estudando essa parte de metabolismo mais adiante. Então, ó, voltando aqui, o que é isso, gente? O que seria isso aqui, ó, esse esquema? Glicose mais oxigênio produzindo CO2, água e ATP. Como é o nome desse processo bioquímico? Lembrando que isso aqui é uma equação química. Ela simplifica, ela reduz, ela
busca representar o quê? Um processo químico. Nesse caso aqui, né, em especial, um processo bioquímico. Tudo bem? Então, que processo bioquímico é esse que está sendo representado aqui? Que processo é esse? Vou dar uma dica, tem oxigênio, né? Gente, isso aqui é uma Redução. respiração celular aeróbica. Respiração celular aeróbica, perfeito. Beleza? E existem também as bactérias que são respiradoras anaeróbicas. Vamos lá, vamos falar delas aqui. Ó. Respiradoras aeróbicas e tem as respiradoras anaeróbicas. Anaeróbicas. Certinho? Gente, ó, essas anaeróbicas, elas podem ser de dois. As bactérias que são respiradoras anaeróbicas, vou repetir, existem as aeróbicas e as anaeróbicas. As anaeróbicas existem de dois tipos. Existem as anaeróbicas facultativas e existem aquelas estritas ou obrigatórias. Né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui primeiramente, né, das anaeróbicas. Das anaeróbicas estritas. Bactérias anaeróbicas estritas. O que são bactérias anaeróbicas estritas? São aquelas que, na presença de grandes quantidades de oxigênio, elas morrem. Por incrível que pareça, gente, o gás oxigênio, ele é bonzinho para nós, né? Mas ele pode ser extremamente tóxico para alguns tipos de bactérias. Né? Então é importante a gente lembrar disso. As bactérias anaeróbicas estritas, elas podem morrer na presença do oxigênio. Inclusive, né, acredita-se que no planeta Terra primitivo, quando ainda não existia gás oxigênio, à medida que o gás oxigênio começou a surgir em nosso planeta, ocorreu um processo interessante chamado holocausto do oxigênio, no qual muitas espécies de seres vivos acabaram morrendo porque não conseguiam, né, sobreviver na presença de tamanha quantidade de oxigênio que estava se acumulando em nossa atmosfera. Foi o famoso holocausto do oxigênio. Né? Eu disponibilizei uma aulinha, dá uma olhada nisso aí que é bem interessante também. Até hoje, gente, na prova do Enem caíram cerca de 5 questões, nos 21 anos de prova, 5 questões sobre a origem da vida, mais voltado assim, para a origem da vida mesmo. Né? Então, seria algo interessante de dar uma olhada. Não é um assunto tão recorrente, mas é importante a gente estar por dentro. Né? Vamos lá. Eu vou citar aqui um exemplo de processo celular. Vamos ver aqui que processo é esse. Vamos pegar uma glicose. Vou pegar aqui uma glicose, um exemplo. Glicose. Certo? Eu vou oxidar essa glicose. Só que ao invés de eu oxidar utilizando oxigênio gasoso, eu vou utilizar o quê? Nitrato, que é um composto que é diferente do oxigênio. Vou pegar aqui o nitrato. Que, inclusive, o nitrato é gerado por quem? Alguém lembra? Gênero Nitrobacter. Está tudo interligado. Por isso que eu digo, né, que é massa estudar isso aqui antes de estudar ciclo do nitrogênio. Porque quando eu for dar aula do ciclo do nitrogênio, eu vou falar disso aqui, você já vai servir como uma revisão disso aqui. Gente, uma aula de ciclo do nitrogênio é uma aula de revisão de metabolismo bacteriano. Então, ó, nitrato, certinho. O que eu vou produzir agora? Ó? Vou produzir CO2. Vou produzir gás nitrogênio, N2. Deixa eu balancear aqui, né, gente? Tem que balancear, né? Tá faltando hidrogênio aí, vamos produzir água também no processo. Olha aqui o processo, ó. Um processo é muito parecido com o outro. Olha que legal. De propósito, um exemplo de respiração celular aeróbica e aqui um exemplo de respiração celular anaeróbica. Bacana? Então, nesse caso aqui, ó, vamos só balancear, né? Glicose, tem 6 carbonos ali, vamos colocar aqui 6 CO2. Beleza, fechou. Formou aí, ó, 6 carbonos. Oxigênio, né? Eu tenho 12 aqui, ó, 4 vezes 3, 12, com mais 6, 18, né? Então, eu tenho que ter 18 aqui também, né? Então, já tenho aqui 12, ó, 6 vezes 2. Para 18 faltam 6, né? Então, eu vou botar aqui, ó, 6H2O. Beleza, já balanceei aí os oxigênios, né?
Está faltando só o nitrogênio. Eu tenho 4 aqui, ó, então é só botar 2 aqui. Beleza. 2 vezes 2, 4 nitrogênio. Então tá aí, ó. Isso aí é um exemplo de respiração celular anaeróbica. Está faltando alguém aqui, gente? Está faltando alguém aí nesse processo de cá? Sim, o tipo de energia utilizada. Show de bola. ATP. Não adianta nada, né, a bactéria fazer todo esse rolê, ó, e não produzir a energia que ela precisa, né, o ATP. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo de respiração celular anaeróbica. Pessoal, não é necessário você ficar memorizando, né, nome de bactéria, nome científico e tal, né? Mas essa aqui eu vou colocar o exemplo, né? Esse processo de respiração, entendam, isso aqui é um exemplo. Eu não estou dizendo que a única bactéria que existe no planeta, que é anaeróbica estrita, faz esse tipo de processo aqui. Existem outras. Existem bactérias que usam, por exemplo, ó, ao invés de usar nitrato, gente, tem bactéria que usa o quê? Usa ácido sulfúrico, que é um ácido altamente corrosivo. Diga aí, né? Que bactéria Só a bactéria que consegue fazer isso, viu? Porque não tem condições não, professor. Altamente corrosivos, tóxicos, né? Então, nesse caso aqui, essa aqui é a Pseudomonas desnitrificans, né? É uma bactéria que participa do ciclo do nitrogênio. Já já eu coloco aí o nome dela, assim que eu achar um espaço aqui, né? E esse exemplo aqui, esse esquema aqui que eu coloquei aqui abaixo, né? É o da respiração celular aeróbica, certo? Respiração celular aeróbica. Uma coisa que é importante lembrar, alguns pontos importantes que a gente deve elencar, as bactérias que são anaeróbicas estritas, elas têm umas nuances, né? Elas fazem algumas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, ciclo de Krebs no sentido anti-horário, né? Essas bactérias aqui, elas fazem o ciclo de Krebs, gente, no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário, e com isso elas conseguem fazer com que o ciclo de Krebs gere basicamente o quê? Produtos importantes para o metabolismo dela. Ou seja, o ciclo de Krebs ele é um ciclo anfibólico, né? Uma via, na verdade, anfibólica. Atua tanto no catabolismo, na degradação de compostos para a geração de ATP, bem como no anabolismo, né? É anfi. Anfi significa 2. Uma via metabólica anfibólica é aquela que participa tanto de processos catabólicos como anabólicos, né? Essa bactéria aqui, por exemplo, ela faz um ciclo de Krebs em sentido anti-horário e incompleto, inclusive. Ela não fecha o ciclo, não. Ela chega até o oxalacetato, o alfa-cetoglutarato e já produz uma porrada de aminoácidos, né, e outros compostos importantes aí. Professor, repita o nome dela aí, por favor. Deixa eu encontrar algum espaço aqui. Pseudomonas. Deixa eu só tentar aqui encontrar um espaço para colocar, gente, o nome da danada. Deixa eu ver aqui abaixo. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Pronto, vai dar certo. Vou colocar aqui abaixo. Pseudomonas. Esse aqui é um exemplo, viu? Não é a única bactéria que é anaeróbica, não, gente. É a Pseudomonas. Deixa eu melhorar aqui, ó. Pseudomonas. Que, inclusive, é uma bactéria muito comum também, né, em alguns tipos de infecções hospitalares. Pseudomonas denitrificans, que vem de desnitrificação, né, que é uma das etapas do ciclo do nitrogênio. Pseudomonas denitrificans. Não sei se apareceu aí legal, a letra está horrível aqui, mas é o que temos. Beleza? Da mesma forma que existem bactérias anaeróbicas estritas, existem aquelas anaeróbicas facultativas, né? Então, vamos lá, ó. Bactérias anaeróbicas facultativas. Vou puxar aqui. Tem as anaeróbicas facultativas. Estritas e facultativas. Mas, Renato, qual é a diferença entre uma bactéria que é anaeróbica, estrita e facultativa?
A diferença é que a bactéria que é anaeróbica facultativa, ela é especial porque, para ela tanto faz viver em um ambiente com muito oxigênio ou com pouco oxigênio. Ela vai modular o seu metabolismo de que forma? Gente, as bactérias que são anaeróbicas facultativas, elas conseguem fazer isso aqui, as bactérias conseguem realizar respiração aeróbica, certo? A bactéria que é anaeróbica facultativa, ela consegue realizar, desci aqui, respiração aeróbica, quando tem oxigênio disponível. E quando não tem, o que elas fazem? Fermentação. Mas aí eu vou explicar a fermentação para vocês aqui desse lado, falando também, além das bactérias heterotróficas respiradoras, existem também as bactérias heterotróficas fermentadoras. Vamos utilizar bem aqui o nosso espaço para mostrar o processo completo, né? Bactérias respiradoras e fermentadoras. Tudo bem? Gente, eu faço questão de lembrar que fermentação é diferente de respiração anaeróbica, viu? A respiração anaeróbica, por exemplo, ela tem glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, né? Fosforilação oxidativa. A fermentação, ela tem só a glicólise e a formação do composto fermentado. Então, vamos ver aqui o que acontece nesse processo, né? Para a gente entender melhor como a bactéria fermentadora trabalha. A bactéria fermentadora, ela vai utilizar algum tipo de substrato orgânico, geralmente um carboidrato, né, como a glicose, por exemplo, que a gente sempre cita. Então, vamos começar aqui, colocando a molécula de glicose. Pessoal, está visível para perguntando, né, para saber se está ok, aí vocês estão conseguindo ver, certo? Então, bactéria fermentadora. Vamos puxar aqui a setinha, vamos pegar a glicose, C6, H12O6, certo? Até enquanto eu puder, até termos espaço aqui, eu vou usar, vou tentar escrever bem direitinho aqui para a gente ver legal, né? Então, primeiro passo da bactéria fermentadora, o que ela faz? Ela pega o carboidrato. Oi, pois não? Um aviso apareceu na tela. Apareceu na tela aí o aviso de tempo, né? Deixa eu só clicar aqui. Ok. Vamos lá. Então, glicose, né? A glicose, ela vai ser oxidada, a glicose vai ser quebrada, liberando 2 ATP. Na verdade, ainda bem que ela está sendo gravada, né? Eu estou explicando. Na verdade, são 4 ATPs produzidos, mais 2 são gastos, né, na fase de ativação da glicose. Então, por isso que o saldo é 2. 4 menos 2, 2 ATP. Certo? 2 ATP produzidos, 2 ATP e 2 NADH. 2 NADH. Que é uma coenzima muito importante, né? Uma vez que boa parte das reações químicas que ocorrem em compostos orgânicos dentro dos seres vivos são reações de oxidação e redução, que envolvem transferência de elétrons. E aí, se eu trabalho com muita molécula orgânica, eu trabalho com muita molécula que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, por exemplo. E aí, qual é mais fácil de eu arrancar dessa molécula? O hidrogênio. Por isso que são utilizadas, muitas vezes, enzimas do tipo deshidrogenases, né? Está aqui, o NADH é uma coenzima muito importante no processo. E aí, o que eu vou produzir aqui? Eu vou produzir aqui uma molécula chamada piruvato. Na verdade, eu vou produzir o ácido pirúvico, né? Ácido pirúvico. Pessoal, serve como uma base, né, molecular importante para a gente entender todo o processo. O ácido pirúvico ele tem 1, 2, 3 carbonos. Tá dando para ver isso aqui ou está muito pequena a letra? Tá dando para ver isso aí ou está muito pequena? Dá pra ver. Oi? Tranquilo. Dá para ver. Show. Então, CH3, COOH, ácido pirúvico.
Ele ainda é considerado ácido aqui, está na forma de ácido, por quê? Porque ele ainda tem o hidrogênio, né? Mas quando, por exemplo, se eu tivesse aqui, só um exemplo, CH3, C-O, CO, O menos, aí isso aqui não seria chamado de ácido pirúvico, isso aqui seria o piruvato. Essa terminação ato é quando já você tem a liberação, por exemplo, do forma de H+, beleza? Então, tá aí o ácido pirúvico. O que pode acontecer com essa substância aí? O céu é o limite, né, gente? O céu é o limite. Vamos lá, vamos conhecer um pouco dessas possibilidades. Pois não? Eu não estou conseguindo ver o segundo produto da molécula da glicose lá em cima. Esse aqui? Não, do lado. Tem 2 ATPs, ácido pirúvico e o outro, das 3 setinhas. Então, esse aqui? É esse aí. NAD H mais H+. Deixa eu melhorar aqui, ó. NAD H mais H+. Certo? NAD H mais H+. Bom, então, olha o que vai acontecer aqui. Gente, eu vou ter 2 moléculas de ácido pirúvico produzidas, mas eu vou considerar apenas uma para a nossa análise, para não ter que ficar repetindo. O que acontecer para uma molécula vai acontecer com a outra. Pessoal, eu posso ter, por exemplo, esse ácido pirúvico, sofrendo que processo? Uma descarboxilação. Ele pode perder carbono sob a forma de CO2. E aí, se essa molécula perde carbono, como é que ela fica? Ela fica assim, ó, com 2 carbonos. Já perdeu um. Não é verdade? Ó? Ela tinha 3, 1, 2, 3, perdeu 1, ficou com 2. 1, 2, 3, oxigênio, perdeu 2, ficou com 1. Então, vamos colocar aqui, ó, C dupla O. Hidrogênio, ela perdeu algum? Perdeu não. Ela tem 3, 4. Então, como é que fica essa molécula com 4 hidrogênios? Fica assim, ó, CH3, C dupla OH. Vocês lembram o que significa isso aqui, C dupla OH? Lembra o que significa isso aqui? Aldeído. Então, aqui a gente tem o etanol, né, gente? O aldeído acético. Esse etanol, ele vai sofrer o quê? Uma redução. Lembra daquele NADH que foi produzido lá na glicólise, o NADH? O NADH que foi produzido lá na glicólise, ele vai ser oxidado. Olha o que acontece, ó. NADH mais H+, que foi produzido lá em cima na glicólise, ele vai entrar na reação e ele vai sair na forma de quê? De NAD. NAD oxidado. Estão conseguindo ver ou está tapando aí? Ainda está conseguindo ver. NAD+. Né? NAD+. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa para cá. Pronto. Estão vendo aqui? Se não tiver, pode dizer, gente, que eu explico de novo. NADH mais H+, que foi produzido aqui na glicólise, foi oxidado, produzindo NAD+, e para onde foram esses 2 hidrogênios? Para essa molécula aqui. Renato, eu não consigo imaginar essa molécula aqui com mais 2 hidrogênios. Consegue sim, você é capaz. Vamos lá. Ó. Olha, essa molécula aqui, com 2 hidrogênios a mais. Ó, 2 carbonos. CH3, ó, CH3. Olha os 2 hidrogênios a mais aqui, ó. H. Só um instante. H e aqui H. E o OH que estava aqui, eu vou juntá-lo. Que molécula é essa, gente? H2OH. Isso aqui a gente chama de etanol. Que fermentação foi essa? Alcoólica. Então, tem bactéria que faz isso aqui, né? Tem bactéria que faz fermentação alcoólica. Outra possibilidade. Tem bactéria que pega, por exemplo, esse ácido pirúvico, né? Tem bactéria que pega esse ácido pirúvico e já reduz ele imediatamente. Lembra do NADH produzido na glicólise? Então, tem bactéria que pega o NADH produzido na glicólise, oxida o NADH, produzindo NAD+, que é o NAD oxidado. NAD+, é o NAD oxidado. Ou seja, perdeu 2 hidrogênios para o ácido pirúvico. Você consegue imaginar essa
molécula aqui, 2 hidrogênios a mais. Se você não consegue, melhore a sua imaginação. Ó, vamos lá, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Eu tinha dupla O, não vou ter mais. Eu vou ter o quê? Ó? OH. Tá vendo esse H aqui? Ó? Esse H aqui veio daqui. Aí o outro aqui embaixo. Aí OH, que é ácido carboxílico, e aqui CH3. Que substância é essa? Ácido lático. Que fermentação é essa? Fermentação lática. Tem bactéria que faz esse processo aí, né? E ainda, gente, tem bactérias, deixa eu só olhar aqui, né? Falta pouquinho de tempo. Tem bactérias, né, que ainda conseguem fazer o seguinte. Tem bactéria que ela consegue ainda fazer todo esse processo e viver num ambiente com pequeno O2. Aí ela aproveita o quê? Pequena quantidade de O2 e olha o que ela faz. Ela pega o etanol, tem bactéria que pega o etanol, vou colocar até de azul aqui, vou colocar de laranja para mudar aqui um pouquinho. Tem bactéria que pega esse etanol e faz o seguinte. Utiliza uma substância chamada ubiquinona, que é a famosa coenzima Q, na presença de pequena quantidade de O2, oxigênio gasoso, certo? Pega esse etanol e produz esse composto aqui, ó, C2, ó, CH3, COOH. Queridos e queridas, qual é a diferença do etanol para essa substância aqui? O etanol e essa substância é um ácido carboxílico, conhecido como ácido acético. Isso aqui é muito comum, né, na produção industrial dos vinagres, né? Produção do vinagre, de vários tipos, né? Vinagre de arroz, de maçã, enfim. O que aconteceu para o etanol virar ácido acético? Ele perdeu 2 hidrogênios. Quem roubou esses 2 hidrogênios? A coenzima Q, a ubiquinona.